versículo 19. Paulo e Silas, açoitados e presos. Glória a Deus. Vocês viram essa caixinha aí, gente? No chão? Essa caixa aqui é de alimentos, tá? A gente foi arrecadar alimento ontem no Parque do Lago. É uma bênção aí, mas a gente recebe muito, né? Tem gente que fala mal, humilha, tem gente que dá as costas. É difícil arrecadar, mas vale a pena que no final a gente volta com o carrinho cheio. Glória a Deus, gente. Dá para ajudar tanto a gente como quem precisa. Então, se você tem o coração aberto para ajudar o próximo, pastor, tem um alimento em casa sobrando, traz lá um feijão, o que tiver no seu alcance, tá, gente? Você pode trazer pastor, eu quero dar um pacote de arroz, pode dar, que é o que mais a gente usa também. Pastor, posso abençoar com arroz? Pode. Aí você toda vez vai vir no culto e vai depositar nessa caixa. Nós vamos juntar tudo. E aí, ontem mesmo, no domingo, veio o irmão pedir alimento. Aí não deu porque estava na hora da palavra. Mas se ele tivesse esperado, a gente ia ajudar. Mas ele estava com pressa. Amém, gente? Mas aí Deus me mostrou que ele queria para outra coisa. Então eu não vou dar. Então, gente, pastor, eu quero ajudar com macarrão, ou com óleo, açúcar, o que tiver no seu alcance. Pastor, posso dar uma cesta básica? Pode. Se as condições é essa, pode. O pastor Hélio lá em cima ganhou esses dias 2 cestas básicas. Glória a Deus, gente. Deus tocou no coração do povo, do nada a irmã chegou lá e deu 2 cestas básicas. Então, você pode ajudar a contribuir. Então, toda vez que você vir no culto, ou quando você puder, você pode sempre estar trazendo algum quilinho de alimento. Deus abençoe. Tá bom? Em nome de Jesus. E eu vou deixar ela ali, missionária. Deus já me deu uma visão agora. Vou deixar ela aqui, tá, gente? Ela vai ficar aqui todo dia. Você pode ir ali depois, quando você puder, tá? Em nome de Jesus. Coloca a sua palavra. Pai, em nome de Jesus. Revela o que está atrás da letra do teu Espírito. Que através dessa palavra, meu Deus, o seu povo seja por ela abençoados, transformados, e que eles recebam, meu Deus, a bênção e vitória. Nos dê sabedoria para entender e compreender a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Paulo e Silas, açoitados e presos. Eu estava trabalhando, aí quando subi no altar, falei, meu Deus, me deu uma palavra. Aí Deus me deu essa de novo, ó. Paulo e Silas. Vendo os seus senhores que se lhe desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E depois de lhes derem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que o guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco
meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Diga glória a Deus. Paulo e Silas foram açoitados e presos. Paulo e Silas eram o quê? Profetas, apóstolos. Paulo e Silas pregavam a palavra. A palavra de Deus, ela faz algum mal para alguém? A palavra de Deus é para transformar, é para mudar a vida da pessoa. E eles, só que no meio do caminho deles, apareceu uma jovem com um demônio que adivinhava a vida das pessoas. Já viu aqueles negócios nos postes? Dá a sua mão, lê a sua mão, né? Lê a sua mão. Já lê a sua mão já? Lê a sua mão, traga o seu marido, não sei quantos dias. Joga carne de búzios, joga baralho. Já viu já, gente? Ali são espíritos, demônios que rodeiam a vida da pessoa, sabe? Da vida da pessoa. Aí ele manifesta em quem está ali, quem tem um dom, e aí ele começa a falar a vida da pessoa. Só que na ignorância, sem saber, ela não sabe que tem um demônio falando com ela. Mas é um demônio. Esse negócio de cartas, búzios, baralho, tem um demônio ali. É ou não é, gente? Eu não sabia, mas Que no dia? começo, eu estava conversando com uma mulher que ela era advogada. E ela falou que ela vai na rua, os ciganos, Eu aprendi. ela estava falando. Tá vendo? Aí ela falou, ela até falou algumas coisas lá, e eu falei, tá arrependido. É o demônio que está nela. Ali que falou, a pessoa foi o chefe. Entendeu? É o que está acima deles. O maior deles incorporou elas e falou com você, confessou. Porque quem tem um Espírito de Deus, o demônio confessa. Glória a Deus, gente. E aí, quando ela viu Paulo e Silas, aí elas começou a tocar trombeta, começou a gritar, falando, Paulo e Silas, lá vinham os profetas, os servos de Deus, do Deus Altíssimo. Aí ele começava a revelar, a adivinhar a vida das pessoas. Só que quando Paulo e Silas apareceu, ela olhou para eles e começou a revelar que eles eram servos do Deus vivo. Só que Paulo e Silas, eles não se engrandeceram com isso, pelo contrário, eles se enfureceram com o mal que estava nela e repreendeu. Porque aquele demônio que usava aquela jovem, ele trazia lucro para os governadores, sabe? Para os doutores da lei, para as autoridades enviavam aquela jovem com aquele espírito. Então ela cobrava dinheiro para adivinhar a vida das pessoas. Então as autoridades ganhavam em cima daquele jovem. Só que quando Paulo e Silas repreendeu aquele espírito de adivinhação, o demônio que estava nela foi expulso, ela foi liberta. Então, como ela foi liberta daquele espírito de adivinhação, ela não pôde mais adivinhar a vida de ninguém, porque Jesus libertou ela. Diga glória a Deus. E Jesus libertou ela através de Paulo e Silas, usando a autoridade de Deus na palavra. E ele disse assim, espírito maligno, sai dessa jovem agora. Aí ele saiu. É o que nós fazemos hoje. Quando a pessoa manifesta, nós falamos em nome de Jesus. Sai. Expulsamos. Mas é por causa do que tem em nós, que é o poder de Deus. Então, quando ela parou de adivinhar, o que aconteceu?
As autoridades, aqueles que se beneficiavam em cima daquela jovem, reuniu, fez a cabeça do povo e colocou o povo contra Paulo e Silas. E pelo fato de eles terem feito bem, de eles terem libertado aquela jovem, eles sofreram a consequência. O diabo usou as pessoas para bombardear eles, para tirar a vida deles. É o que acontece com nós, pastores, apóstolos, bispos, todos que levam o evangelho, todos. Presidente da obra, todo mundo. Quando Deus usa a nossa vida para ganhar alguém para Jesus, para alguém voltar para Jesus, Satanás fica uma ira com a gente. Então quem sofre o peso maior não é vocês, é quem ganhou você para Jesus, é quem resgatou você para Jesus, é que sofre a maior consequência, porque o diabo vem com tudo para cima de nós. O diabo bombardeia de um lado, bombardeia do outro, usa pessoas para falar mal da gente, para se libertar contra a gente, para apontar o dedo para a gente, usa pessoas para ameaçar a gente de morte. Por quê? Porque ele não se agradou daquela alma que nós ganhamos para Jesus. Foi o que aconteceu com Paulo e Silas. Quando eles libertaram aquela jovem, aqueles que se davam bem em cima delas, se levantou contra eles e reuniu a multidão para tirar a vida de Paulo e Silas. O que eles fizeram? Eles e a multidão arrastaram Paulo e Silas. Arrastaram. Grudaram nas suas roupas. Arrastaram eles assim, no meio da rua, até a praça. E quando chegou na praça, começaram a humilhar os servos de Deus. Deram chutes, pontapés, soco, vara, pegaram pedaços de varas e começaram a chicotear eles. Tudo porque fez o bem, libertou, ganhou uma alma para Jesus. Você vê como pode ser sofre? Tem gente que acha que você passou, é só colocar um terno diferente, uma gravata bonita, subir no altar, fazer o arroz, feijão, orar pela pessoa, ir embora para casa. Não é nada. O pastor, guiado por Deus, pelo Espírito Santo, que se preocupa com as almas e ganhar almas, ele sofre mais ainda do que o pastor bandido. Você não tem noção. O pastor que anda na palavra de Deus, que prega a verdade na palavra de Deus, ele sofre mais ainda que o pastor bandido, mercenário, que só quer o seu dinheiro. Por quê? Porque o pastor que só quer o seu dinheiro, ele faz por fazer, sabe? Ele faz por profissão. Ele não te atende, não te dá atenção. Acaba o culto, ele não tem meia hora, uma hora para te dar atenção, para falar com você. Vai na sua casa, depois de você muito insistir, muito implorar, ele faz uma visita, ele ora por você, e não faz um jejum por você, não vai no monte, não busca por você, nem por ele mesmo. Então, agora com o pastor que prega a verdade, na palavra de Deus, que está preocupado com as almas, ele sofre muito mais que aquele que é bandido. Porque o foco dele não é o que você tem. O foco dele é você. É a sua alma. Então por isso que o diabo vem com tudo para cima de nós. Para quê? Para a gente parar, para a gente desistir, para a gente desanimar, para a gente deixar o altar, deixar de fazer a obra. Porque ele sabe que se a gente continuar pregando a palavra de Deus na verdade e continuar focado nas almas, nós vamos ganhar a sua vida para Jesus, para o reino de Deus. Diga glória a Deus. E quando a gente batizou a Dona Terezinha, foi uma guerra, né? Pastor, faltou isso aqui, ó, para parar, para desistir. Porque o Obriga até falou comigo, o Obriga falou, pastor, se prepara, viu? Agora o diabo vai se levantar firme. Eu falei, eu já estou só aguardando aqui qual vai ser a primeira. Quando ele falou na outra semana começou.
Viu tudo de uma vez só. Aí faltou isso aqui, ó. Eu posso desistir. Já veio com tudo pra cima de mim. Bombardeio de todo lado, tribulação, não dormia direito, bombardeio danado, você não tem ideia. Depois do batismo dela. Porque era uma mulher que por mais de 30 anos guardava mágoa, rancor. E se a gente não insistisse na alma dela? Se a gente não amasse a alma dela? Ela ia estar onde agora? Ela ia estar onde? Nos quintos dos infernos, sendo atormentada pelos demônios. E lá no juízo, Deus ia cobrar a alma dela de quem? Das minhas mãos, da minha vida. Deus ia falar: eu te dei o dom, te dei sabedoria, te dei o meu espírito, te ensinei a pregar, te ensinei a falar, te ensinei a ganhar almas, mas você não pregou a verdade para ela. Então vai você e ela para o inferno. Imagine só. Imagine como ia estar agora minha consciência. Você imagina só como é que eu ia dormir sabendo que a irmã foi para o inferno, porque eu não preguei a verdade. Só que hoje eu estou tranquilo, porque nós pregamos a verdade na palavra de Deus para ganhar a alma dela. Diga glória a Deus. Foi o que aconteceu com eles. Aí quando eles apunharam, foram espancados no meio da praça, humilhados. Aí falaram: leva eles para a prisão e amarra o pé deles num tronco, para eles não escaparem. Mas guarda eles com toda segurança. Não deixe nada que aconteça com eles. Mesmo Paulo e Silas na prisão, Deus os guardava com toda segurança, com todo amor. Deus está falando: se você andar na palavra de Deus, nos caminhos de Deus, pode até te lançar na prisão espiritualmente. Você pode até ser lançado nas prisões espirituais. Só que mesmo você na prisão, Deus guarda, Deus livra você. Em nome de Jesus. Sabia que tem muitos presidiários que se converteu? Está lá no presídio. Sabia que hoje o evangelho entrou nos presídios do Brasil? E se você sair daqui amanhã e for em qualquer presídio, você vai ver que tem um lugar específico para pregar, para levar a palavra. Você vai ver que lá tem homens que estão pregando, estão ganhando almas, lá dentro, que estão presos. E hoje está ganhando os presidiários lá dentro, aceitam Jesus. Eles estão no cárcere, está atrás da grade, mas nada de mal está acontecendo com eles, porque Jesus, o Espírito Santo, está guardando, está protegendo a vida deles. E tem pessoas que estão livres, pode trabalhar, pode fazer suas coisas, mas estão numa prisão espiritual. Tem algo nela que ela não consegue ser livre, se libertar. Consegue entender, gente? Ela não consegue se libertar. Ela já tentou de várias formas, de várias maneiras, mas ela não consegue deixar o vício, as drogas, o mundo, as festas, a balada, a prostituição, as orgias. Por quê? Porque ela está numa prisão espiritual. Só que olha o que Paulo e Silas fez. Ao invés de eles reclamarem e murmurarem contra Deus, por quê? Porque eles fizeram bem, gente. Eles estavam pregando o quê? A palavra, e ainda libertaram uma jovem, uma alma de um demônio. E apanharam e ainda foram presos porque fizeram isso. Então eles poderiam murmurar, eles poderiam reclamar contra Deus. Poderia ou não poderia? Eles poderiam falar: Jesus, Senhor, como pode? A gente está pregando a sua palavra, está falando do seu reino, a gente está anunciando o Senhor, libertou a jovem, e o Senhor permite a gente apanhar, o Senhor permite a gente ser presa. Cadê o Senhor? Quem é o Senhor que disse que nos livraria, que nos guardaria? Quem é o Senhor que disse que 1000 ia cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e a gente não ia ser atingido? Eles poderiam falar isso contra Deus, mas pelo contrário, ao invés de reclamar e de murmurar contra Deus no meio da humilhação, na prisão,
Pelo contrário, a Bíblia diz que por volta da meia-noite, quando o ponteiro bateu meia-noite, eles dobraram os joelhos, se humilharam, oraram e cantaram louvores a Deus. Você viu por que Deus causou um terremoto e libertou eles? Porque ao invés de reclamar, de murmurar, no momento mais difícil do Evangelho, eles oraram e cantaram louvores a Deus. E sabe por que tem pessoas que não se libertam muitas vezes das coisas? Porque ao invés de ela buscar Deus, de ela se aproximar de Deus, ao invés de ela agradecer a Deus, ela reclama, ela murmura. Aí Deus não faz. E eles tinham tudo para reclamar contra Deus, mas ao invés de blasfemar, de falar contra Deus, eles fizeram o contrário. Eles colocaram o joelho no chão, oraram e cantaram louvores a Deus. Já viu aquele louvor? Um terremoto vai acontecer. Foi baseado nessa palavra. Quando eles cantavam e oravam, Deus causou um grande terremoto que abriu todas as portas e soltaram as prisões de todos. E sabe quem foi liberto? Não foi só Paulo e Silas, foi todos aqueles que estavam em volta, os prisioneiros. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando eles começaram a orar e cantar louvores, eles começaram a ouvir a oração e o louvor de Paulo e Silas. E só por darem crédito, e só por acreditarem na oração e no louvor de Paulo e Silas, Deus não soltou só Paulo e Silas, Deus também libertou todos aqueles que estavam presos junto com eles. Deus está falando para eu falar para alguém aqui. Você não tem noção do poder que tem a oração e o louvor. Deus está falando, se você orar mais e adorar a Deus na dificuldade, na luta, Deus está falando aqui, não vai ter libertação só para você. Tanto você como todos aqueles que estão em sua volta também vão ser libertos em nome de Jesus. Vai ser liberto seu primo, sua prima, seu pai, sua mãe, seu vizinho, sua vizinha, aqueles que nem falavam com você. Deus vai libertá-los através da sua comunhão com Deus, da sua oração, da sua oração. Diga glória a Deus. E olha que impressionante, né? Por quê? Porque o terremoto, ele vem para quê, gente? Para destruir ou para abençoar? Para construir? Para destruir. Então o terremoto que aconteceu no Japão, na China, fez o quê? Destruiu tudo. Foi tudo por água abaixo. Vocês viram o terremoto que teve na Turquia agora? De quase na escala 10? Morreu milhares de pessoas. Na Turquia, morreu milhares de pessoas por causa de um terremoto. Só que o terremoto que veio de Deus naquela prisão, ele não veio para destruir, ele veio para libertar, para soltá-los da prisão, da cadeia. E Deus diz, só porque eles deram ouvidos à oração de Paulo e Silas, eles também foram soltos, foram libertos. E ali os únicos que serviam a Deus era Paulo e Silas. Quem eram apóstolos, profetas ali, era Paulo e Silas. E aqueles homens estavam presos por quê? Porque eles cometeram algum delito. Mataram, roubaram, destruíram. Então eles foram presos segundo a lei dos homens. Só que, primeiro a lei de Deus, eles foram libertos. Todos receberam o alvará de soltura diante de Deus, foram perdoados e foram livres, foram soltos. Só que para saírem da prisão, eles foram libertos de dentro para fora. Então a libertação começa onde? De dentro. E por isso que tem coisa que Deus não está fazendo na sua vida. Por isso que tem coisa que você quer que Deus ainda não te entregou. Porque você não está liberto aqui. E Jesus sabe que se Ele te entregar isso que você está querendo fazer na sua vida, você está querendo conquistar, você vai se prender mais ainda.
no vício, nas drogas, no mundo. Você não vai se entregar. Por isso que Deus vai permitir toda essa tempestade, todo esse deserto na sua vida, essa dificuldade, porque Jesus ele quer primeiro libertar você de dentro para fora. Ele quer libertar o seu pensamento, a sua alma, o seu espírito das coisas do mundo. Ele quer te libertar do vício, das drogas, do mundo, para então ele te entregar tudo aquilo que ele prometeu que ia dar na sua vida. E aí foi o que aconteceu. Quando eles oraram e cantaram louvores, todos que estavam em volta começaram a ouvir. Colocaram seus ouvidos na cela e começaram a ouvir. Aí Deus falou: então eu vou ter que soltar tanto vocês como eles. Deus poderia ou não poderia soltar só Paulo e Silas? Poderia, porque só eles serviam a Deus e não os prisioneiros, mas só porque eles deram créditos à oração e louvor de Paulo e Silas, Deus também libertou eles. Hoje eu represento eles, Paulo e Silas. E você é aquele que tem que dar ouvido, dar crédito ao que está sendo pregado, ensinado aqui. E Jesus está mandando dizer para alguém: se você a partir de hoje dá mais crédito, se você acreditar mais no que é pregado aqui, no que é ensinado aqui, Deus vai libertar você e toda a sua casa, sua família, de todas as prisões. E o terremoto que Deus mandou abriu todas as portas, celas, que impedia eles de sair para fora. Deus abriu e soltou as cadeias que prendia eles no pé do tronco. Deus está falando: todas as portas que estão fechadas na sua vida vai começar a ser aberta a partir de hoje, porque Deus vai causar um terremoto no mundo espiritual que vai abrir todas as portas na sua vida, e tudo aquilo que tem te aprisionado, que tem te amarrado no mundo, Deus vai quebrar todas as cadeias, grilhões, as cadeias dos vícios, das drogas, da incredulidade, as cadeias do mundo, das trevas. Deus está falando: avisa para eles que se eles orar mais e me glorificar através do louvor, eu vou abrir todas as portas que estão fechadas e vou abrir todas as cadeias que estão aprisionando eles no mundo. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então estou falando que essa palavra é para você também. Se vocês orar e glorificar Deus nos louvores, pessoas que você nunca viu vão começar a ser libertas através dessas duas coisas. Porque o orar é falar com Deus. A única forma de falar com Deus é através do quê? Da oração. Consegue entender? Tem outro meio de falar com Deus? Tem? Se tiver, você me mostra na Bíblia. Não tem. Todos que falaram com Deus tiveram que, gente? Orar. Elias orou. Fogo caiu do céu. Consumiu mais 300 profetas de Baal. Moisés orou. Deus deu os 10 mandamentos para ele. Deus desceu lá do trono aqui na terra para Moisés, porque ele orou, ele falou com Deus. José orou na cela, na prisão. Aí Deus foi só acrescentando, aumentando os dons em José, até ele se tornar governador de toda a terra do Egito, porque José orou, falou com Deus. Então, o único meio de falar com Deus é através da oração. E o único meio de adorar a Deus é através do louvor. Tem como você adorar a Deus escutando pagode? Não tem. Tem como você louvar a Deus escutando um axé, uma rocha? Não tem. Quando você ouve essas músicas seculares, vocês estão glorificando Satanás, os demônios. Porque tem um demônio que adora muito. Batida de samba, tabaco. Tem demônios que adoram, que pulam, que dançam à sua volta e você não vê. Quando você põe essas músicas. Mas quando você põe louvor, quando
você adora, através do louvor, Jesus se faz presente. A Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores. E pode ver que quando tem um levita na igreja, um dos primeiros que ele mais tenta derrubar depois do pastor é o levita. Porque Satanás detesta, odeia o louvor. Porque o papel de Lúcifer no céu era levar louvores aqui a Deus. Lúcifer comandava um coral de anjos. O coral era tudo dele. Ele era o líder, era o chefe do coral. A Bíblia diz que as pisadas de Lúcifer produziam som, louvores. Só de ele andar já produzia louvor. De tanto que ele adorava a Deus. E por isso que hoje ele tem uma fúria, um ódio quando tem um levita na casa de Deus. Porque o levita faz o papel que era dele um dia lá no céu. Porque o levita, guiado pelo Espírito Santo, ele faz o povo levar louvores aqui. Porque você não recebe louvor. Quando o pastor põe um louvor que toca na sua alma, toca em você, você não recebe. Quem recebe o louvor é Deus. Por isso, mas pastor, não é porque eu me emociono. Eu começo a viajar na minha vida, na minha história. Porque eu fico emocionado? É porque é o Espírito Santo. Ele se agradou tanto que ele faz as pessoas sentir, o povo sentir. Esse dia eu pus um louvor aí, a irmã começou a chorar que nem criança. Ela falou que viu um filme passar na vida dela, de tudo que ela passou e tudo que Deus está fazendo hoje na vida dela. Por quê? Porque na hora do louvor, Jesus se fez presente e habitou, se agradou tanto que tocou na irmã, tocou nela. Então quem recebe louvor não é o pastor e não é vocês. Quem recebe louvor é Deus. Por isso que a igreja fica mais harmoniosa quando todos ficam entrosados no louvor, quando todos louvam juntos, porque Deus vai se sagrada, vai subindo para Deus, Deus vai saber. Você acredita que eu já vi em muitos lugares, até aqui mesmo, pessoas passar mal no louvor? Na hora que eu comecei a tocar o louvor, compor o louvor, as pessoas passando mal. A senhora foi Dona Néia veio semana passada, quando começou o louvor, aí ela começou a sentir ânsia de vômito, passou mal. Foi no banheiro correndo, e tudo que estava de mal nela, ela colocou para fora, no meio do louvor. Por quê? Porque Deus já estava presente no meio do louvor. Já tinha uma legião de anjos aqui aguardando por ela. É a mesma coisa a você. Você quer que o ambiente na sua casa fique com mais paz, com mais leve, mais harmonioso? Por louvor. Você vai ver que todas as cadeias vão começar a se quebrar. E depois do louvor você vai orar. Começa a orar mais, começa a se ajoelhar. Se ajoelha nos pés da cama, no sofá. Fala com Deus. Medita a palavra. E depois põe um sonzinho gostoso lá na sua casa, no louvor. Aí você vai ver que todas as cadeias vão começar a cair por terra. Tudo que estava dando errado vai começar a dar certo na sua vida. Tudo que era desonra vai começar a se tornar em honra. Tudo que era humilhação, Deus vai tornar em vitória. Quando você começar a glorificar a Deus através da oração e do louvor. Foi domingo, não foi, missionário? Foi domingo? Que aquela irmã veio, que foi? Foi domingo? Domingo a irmã veio aqui, aí eu fui tomar café com as irmãs, domingo à noite. Tomar café não, fui falar com a irmã ali. Aí a irmã na inocência, ela, pastor, o senhor é um homem de Deus. Eu te adoro, pastor, eu te adoro. Eu falei, irmã, está repreendido. Vai lá. Na hora. Sim. Pastor, o senhor é um homem de Deus, eu te adoro, pastor. Olha, eu adoro o senhor. Eu falei, irmã, sai pra lá. Na hora o Espírito Santo me fez lembrar, repreende ela. Eu falei, irmã Tamara, isso aí, irmã, sai pra lá. A senhora vem adorar eu, está repreendido. O único
digno de ser adorado é Deus, é Jesus Cristo. Olha o que Jesus disse para Satanás. Olha o que Satanás disse para Jesus: se o Senhor se prostrar e me adorar, está vendo? Está vendo aí? Quando o homem quer ser adorado pelas pessoas, já não é Deus que está ali, é o demônio. Toma cuidado, hein? Quando você for num lugar que, se vier alguém que querer ser adorado por você, se aceitar a adoração de você, já vê que ali tem um demônio, não é Deus que está ali, não. Porque Deus disse para o diabo disse, ó, se o Senhor se ajoelhar aqui e me adorar, eu vou te dar o mundo inteiro. Jesus, arreda-te, Satanás. Está escrito na minha palavra: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Deus darás culto. Então o único que recebe culto e adoração é quem? Deus. Quando ela falou que me adora, deu um desespero. Eu falei: não, irmã, sai para lá. Quem só tem que adorar só lá, só Jesus. E Jesus, aí eu falei para essa palavra. Eu falei: ó, Jesus disse para Satanás, irmão, só a ele é digno de ser adorado. Aí ela: ai, meu pastor, me perdoa. Tchau, pastor. Foi embora correndo. Sai fora. Aí, gente, quando alguém fala assim: André, eu te adoro, eu falo: Dona Néia, eu te adoro, ó, já lembro dessa palavra. Não, está repreendido. Você não tem que me adorar, não. Só Deus pode ser adorado. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Para terminar a palavra e a gente ir embora, a Bíblia diz assim lá no final: de repente sobreveio tamanho terremoto, sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se a cadeia de todos. Abriu todas as portas e soltaram as cadeias de todos. Tem pessoas aqui que tem muitas portas fechadas na sua vida. E tem pessoas aqui que estão aprisionadas em alguma coisa. E Jesus está falando: fala para eles, se eles a partir de hoje começar a me glorificar através da oração e do louvor, eu abro todas as portas que estão fechadas e vou soltar todas as cadeias que estão impedindo eles de sair para fora, que estão impedindo eles de se chegar até Jesus. Deus está falando: eu vou arrancar, vou quebrar todas as cadeias dos vícios, das drogas, da prostituição, do mundo, da sua vida, se você glorificar Deus através da oração e do louvor. Diga glória a Deus. Deus está falando que tem coisas que não estão dando certo por causa disso. Porque as portas estão fechadas. Tem pessoas que estão aprisionadas em alguma coisa. E isso aqui não é direto, porque eu não ia pregar. Foi quando subi no altar, Deus me deu essa palavra de novo. Jesus falou: prega ela de novo. Aí eu falei: meu Deus, eu já preguei ela 3 vezes. Aí Deus falou: prega ela de novo. E eu andando aqui na Bíblia, eu não via nenhuma passagem. Aí Deus falou: prega ela de novo. Então, se o Espírito Santo mandou eu pregar ela pela 4ª vez, é o que eu me lembro, né? Deve ter pregado mais, mas eu acho que já é a 4ª vez que eu prego. E o Espírito Santo falou: prega ela, porque tem pessoas que eu vou trazer hoje que precisam ouvir essa palavra. Tem portas que estão fechadas e você está preso em alguma coisa que não está conseguindo ser liberto, porque você precisa disso, falar mais com Deus e glorificá-lo através do louvor, para Ele abrir todas as portas na sua vida e te libertar do mundo. Diga glória a Deus e glorifique o nome de Jesus. Amém, gente? Quer ver uma coisa? Se você está amarrado no vício, nas drogas, no mundo, e você ficar escutando samba, você vai ser liberto? Consegue entender? Se você está preso na prostituição, na mentira, e você ficou ouvindo forró, ficou ouvindo axé, você vai ser liberto? Não vai. Agora Deus
certeza que todo mundo aqui, pelo menos os adultos, quando estava passando muita luta na vida, mas conhecem a palavra de Deus. Quando tocou um louvor que estava contando o que você está passando, quando passou um louvor que estava contando a situação que você está passando difícil, tem pessoas aqui que já até chorou, não já? Já. A senhora não? Tem pessoas aqui que já até se emocionou quando tocou um louvor que tocar muito na sua alma, que conta a sua história, sua superação. Quem aqui, levanta a mão, quem aqui já se emocionou quando tocou um louvor que toca na sua alma? Tá? Viu? Tá bem? Por quê? Porque ali o Espírito Santo te convencendo do seu pecado, do seu erro. Consegue entender, gente? Então você não vai ser liberto nisso. Se você já está tomando alguma coisa, está usando alguma coisa, você ficar ouvindo funk, pagode, essas coisas, você não vai ser liberto. O diabo vai te prender mais ainda. Agora, tem louvor que você ouve que toca na sua alma, não tem? Que conta a sua história, não tem? E eu tenho certeza que a partir de hoje, se você fizer do jeito que Jesus está falando, se você orar e começar a escutar mais louvores, Deus vai começar a te libertar do mundo. Diga glória a Deus. Glória a Deus, amados. Quem entendeu a palavra? Entendeu? Feche os olhos. Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus, por essa palavra, por esse momento. O Senhor pediu para mim pregar novamente sobre palavras simples. Foram humilhados, foram presos, apanharam, porque ganhou uma alma. Porque ganhou aquela jovem para o Senhor. Mas quando eles estavam na prisão, na cadeia, eles oraram e cantaram louvores. Então o Senhor, meu Deus, libertou. O Senhor os tirou da prisão, das correntes, e os trouxe para fora. E assim tem pessoas aqui hoje que estão aprisionadas, estão presas no vício, nas drogas, no mundo. Mas o Senhor disse, meu Deus, se elas te glorificarem através da oração e do louvor, o Senhor também vai libertá-las do vício, do mundo, das trevas, e vai trazê-las para a tua presença. E que essa palavra se cumpra, meu Deus, hoje, na vida do teu povo. Que o Senhor liberte, meu Deus, a casa, a família, os filhos. Liberta a esposa, o marido, de tudo que é do mundo, em nome de Jesus. Ora assim, meu Deus, Senhor Jesus, eu vou lutar para orar e para te glorificar através do louvor, porque eu creio que dessa maneira eu e a minha família serão libertos em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Graças a Deus. E glorifique o nome de Jesus. Eu terminar a reunião, posso pedir sua oferta? Peguei nas suas mãos sua oferta, o seu dízimo, o seu voto, o seu propósito. Pastor, eu posso ajudar hoje com uma moeda. Eu tenho 5, 10, 2, uma moeda. Peguei nas suas mãos. Em nome de Jesus. Gente, você que está nos acompanhando, Deus abençoe e até o